Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado, pouco depois de 11 horas da manhã, estamos começando o nosso Bastidor CBN, recebendo hoje a Paula Tebet, jornalista, MBA em Marketing pela FGV, especialista em mídias sociais. Mas eu não quero falar dessa Paula Tebet, não. Eu quero falar com a Paulinha Flu-Flu. Paulinha Flu-Flu, tudo bem com você? Tudo bem, Edmo. Prazer. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Então, estamos aí no mês internacional da mulher, março, 8 de março foi o dia internacionalmente comemorado, e você vai olhar para a Paulinha e eu vou falar de futebol com a Paulinha. Por que ela é Paulinha Flu-Flu? Conta por quê, Paula. Porque eu sou uma torcedora nata do Fluminense. Maluca, apaixonada. Sim. Eu vi uma conversa sua. Eu não sei aonde foi que eu vi, você falando bem do Thiago Silva. Já arrumei confusão com você, que eu acho ele um pipoqueiro, na hora do vamos ver, ele é muito bom para clube e para seleção, ele só se deu mal com a minha seleção brasileira. Nossa, né, seleção brasileira. Mas enfim... Mas você não viu eu falando mal depois da saída dele, então? Você falou? Isso eu não vi mesmo. Ué... De um dia para o outro, ele já estava em outro clube, não se despediu da torcida, a gente ficou bem chateado aí com essa saída dele, né, da zaga. Mas o nosso ouvinte, Paulinha, ele lembra que recentemente um jogador do Bragantino, depois de um jogo importante contra o São Paulo, agora pelo Campeonato Paulista, na semifinal do Campeonato Paulista, um jogo que foi arbitrado para muitos a melhor... ou o melhor juiz do futebol do estado de São Paulo. Quando a gente fala o melhor juiz, nós estamos incluindo homens e mulheres. E ela é considerada, para muitos, o melhor juiz do estado de São Paulo. E ele falou que como é que se coloca uma mulher dessa para apitar esse jogo? Bom isso, né? Não, é engraçado assim, o que acontece é que a justificativa da derrota do Bragantino foi por ter colocado uma mulher apitando, como se os homens não errassem, né? Tantas falhas, todos nós somos possíveis de falha, isso é normal, mas isso é óbvio, foi uma fala super machista, como se mulher não pudesse estar no meio, nesse ambiente do futebol. Mas para mim a pior falha nessa comunicação e nessa fala dele foi a questão dele não ter sido interrompido. Enquanto a gente não tiver jornalista, profissionais que escutam uma fala dessa absurda e não fazem nada, esperam ele acabar e falar naturalmente, a gente não vai conseguir mudar isso. Eu acho que o repórter não percebeu na hora, te juro por Deus. Pode ser também. A sensação que eu tive foi despreparo. E também, desculpa te cortar, claro. Eu acho que também foi uma coisa inesperada. O que você acha? Porque na realidade você está falando de A ou B, o juiz não foi bem. É comum a gente ouvir isso. Agora você cometeu quase um feminicídio agredindo uma mulher. Quer dizer que a gente tem defendido tanto isso durante anos e parece que não vai, né? Parece que a sociedade não assimila isso, né? Essa igualdade. Parece uma coisa tão difícil e aí sai com uma naturalidade e o cara deixa passar. Sim. E como a gente tem, né? Isso é histórico e aos pouquinhos as mulheres estão conseguindo seu espaço. É claro que falta muito ainda e a gente vê pelos dados, né? Da quantidade de mulheres mortas. São 4 mulheres mortas no Brasil por dia. Por dia. Então falta não só leis, faltam leis serem cumpridas, ter mais campanhas, as pessoas quando olharem algo, seja até marido e mulher, qualquer que seja uma violência verbal, física, psicológica, interromper aquilo, ajudar, que aí sim vai ser inibido, vai ser punido.
E a gente vai conseguir mudar esse comportamento. Porque enquanto tiverem leis que não são cumpridas, e no caso dos feminicídios a gente vê que a mulher talvez tenha ido lá na delegacia 10 vezes antes de ser morta, por que ela não teve essa proteção? Por que não conseguiram, né? E que parece normal, né? Eu cheguei à conclusão, Paulinha, que parece que tá virando normal, sabe? O homem chegar e bater na mulher, o homem chegar e bater, estuprar um filho, o homem... enfim, parece que... Olha, é normal. Por que estão me dando 40 anos de prisão? Essa é uma sensação que eu tenho. Sim, eu escutei esses dias até... e a gente que é mulher, assim, para o homem que recrimina isso, né, que sabe da importância e vê, né, que a mulher precisa de ajuda, que é o que a gente sofre, mas é uma coisa talvez que agora a mídia, né, consegue mostrar, porque a gente tem celular, porque tem câmera em tudo quanto é lugar, mas para a mulher que nasce e desde pequena sofre. Se você perguntar, qualquer mulher que você conheça, qualquer mulher já sofreu algum tipo de abuso psicológico, emocional, importuno sexual, abuso sexual. Todas as mulheres. Se passa na rua, é um homem tocando, é um homem mexendo, é alguém encostando, é alguém falando, é alguém tentando. Então, pra gente, parece, como você escuta alguns homens que são machistas, que são misóginos, que odeiam que mulher esteja em lugares que para eles não somos capazes, eles ficam com muita raiva disso, acham que é mimimi, que homem e mulher tem que ser submissa, que não pode caber em certos ambientes, como o futebol. Mas eu sinto avisar que a gente está ocupando espaços que a gente merece e que por que não a gente não pode, né? Esse ocupando espaço que a gente merece, chega assim, uma notícia que o Exército Brasileiro nomeou, ou não sei se o nome é nomeou, a primeira mulher general do Brasil. Cara, que legal, olha. Oi. Que bacana. E eu acabei de ver antes de entrarmos aqui ao vivo, nesse mês, né? Ao vivo, mas nesse mês da mulher, que uma mulher, mas não é brasileira, uma mulher acabou de surfar a maior onda da história, uma mulher 24 metros, olha que incrível. E sem cair, ela foi até o final, a onda não engoliu ela. Incrível, né? Então tem muitos lugares que assim não deixavam, não era permitido, nem votar a gente podia, né? Exato. Nem ajudar a decidir o rumo do nosso país a gente tinha direito. Então eu acho que se a gente conseguir se posicionar, não só as mulheres, mas os homens, e a lei for cumprida, né, de maneira correta, a gente vai conseguir inibir e pegar pessoas que são assassinos, né? É verdade. Tem assassinos nesse meio aí, machista. Bom, eu tô com a Paula Tebet, jornalista, formada em MBA com marketing pela FGV. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN, recebendo a Paula Tebet, a Paulinha Flu-Flu. Paulinha, quando surgiu o Paulinha Flu-Flu? Eu vou contar pra você que ele era um projeto inicial já de uns 8 anos atrás. Eu fui jogadora de futebol do Fluminense, acredita? Olha! Hoje eu tô com 45, isso lá na minha juventude, né? Numa época que pior ainda do que hoje, a gente não tinha incentivo nenhum no futebol feminino. Mas eu jogo desde pequenininha, hoje por lazer. Minha filha joga futebol, tem 11 anos, fez 12 agora, na verdade, essa semana. E aí eu fiz um Instagram quando surgiram as redes sociais, mas depois eu parei, porque eu comecei a fazer mais do meu trabalho, como, né, profissional de marketing, sou palestrante também, dou consultoria, sou professora de MBA. E aí eu larguei um pouquinho essa parte do futebol. Então, ano passado eu voltei
Eu falei, por que não? Pintaram uns trabalhos como jornalista esportivo que eu acabei perdendo por não ter um posicionamento digital no esporte. Falei, vou voltar. E aí já somos aí mais de 10 mil seguidores na G, pelo menos só no Instagram, não é no TikTok, tem o YouTube também, para voltar e falar de futebol, dessa paixão não só pelo Fluminense, mas pelo futebol em geral. Ô Paulinha, não podemos resumir, né? Esse ataque às mulheres nos estádios a apenas aquela obra do jogador do Bragantino contra a juíza, né? Eu acho que você tem outros exemplos para dizer pra gente. Com certeza. Inclusive no próprio futebol, quando a gente cria um perfil e vai falar sobre o assunto, nas redes sociais é um terror. Por trás de uma conta, você não precisa se expor, então a pessoa fala o que ela bem entender. Então, para a mulher é o dia inteiro, né? Vai lavar uma louça, o que você sabe de futebol? Vai fazer outra coisa. E aí outros palavrões que não vem ao caso a gente mencionar aqui. Mas eu sou calejada nisso, né? Trabalho com isso desde quando surgiram as redes, eu tenho MBA em marketing lá nos anos 2000, então eu não tenho problema com isso. Mas a gente vê pessoas novas que querem se posicionar, mulheres do esporte, que sofrem desde um presidente de um clube a os próprios seguidores e pessoas haters, né? Os famosos haters que não tem problema, não precisam se expor, então falam o que bem entender. Em tudo quanto é lugar que a gente anda, a gente precisa ultrapassar certas barreiras que os homens não têm, né? Essa dificuldade. Eu vi uma matéria, não me lembro aonde foi, com relação a 3 jornalistas. A matéria foi no Globo. Pronto, já lembrei. A matéria foi no Globo. 3 jornalistas que vivenciaram situações e falaram como é ser mulher no meio do futebol. Foi a Duda Dal Ponte, da Globo. Sim. Ela levou 3 puxões de cabelo. Puxões de cabelo, durante da Aeroflá, que é a festa da torcida em torno do ônibus a caminho do aeroporto. Quer dizer... E foi ao vivo. Quer dizer, a torcida também é agressiva, também. É agressora. Sim. Né? É impressionante, né? Porque ela nem estava lá para falar mal do time, inclusive do Flamengo. Ela estava para cobrir o time. Ela estava dando uma informação junto com a torcida, em apoio à viagem, né? Rumo ao título. E ela ainda sofre esse tipo de agressão. Além de, né, como eu citei, né, presidente, a gente viu o presidente do Flamengo falando da Renata Vasconcelos, que é outra repórter super competente, falando da aparência física dela, porque ele não concorda com uma declaração que ela deu. É um absurdo. Imagina se a gente for falar do físico de alguém porque não concorda com a nossa opinião. E a gente nunca viu um homem, a gente nunca viu um presidente falar mal fisicamente de um jogador, de um repórter. Então, se a gente compara, a gente vê nitidamente que isso é o machismo. Nós estamos nesse sábado com a Paula Tebet e a Paulinha Flu-Flu, que é palestrante, criadora de conteúdo, consultora, jornalista com MBA em marketing pela FGV. Outro caso que eu li na matéria, Paula, foi a Nani Quemelo, da Rádio Inferno. A Rádio Inferno é uma rádio especializada em notícias do Inter de Porto Alegre. Ela teve o fone de ouvido retirado por um lateral chamado jogador. Bernadei. E foi, eu tô dando o nome porque saiu no jornal, tá? Tem que dar, lógico. E foi intimidada por ele, depois do cara tirar o fone dela, ela foi intimidada por ele na saída do campo por críticas que ela fez ao time do Internacional. Violência, né? Exatamente. Não, uma violência absurda. Foi filmado por um torcedor, eu também vi esse caso. Ela é torcedora do time do Inter e o jogador se incomodou porque ela falou mal de uma atuação dele e ele foi no ouvido dela, tirou o fone e falou: fala mal agora, porque ele ganhou. Como se ela só pudesse falar bem do time. Eu que tô agora com esse perfil, agora não, né? Mas é um ano aí com o perfil do Fluminense, e aí eu falo bem, eu falo
escalação, e eu dou minha opinião. Eu também participo do programa chamado Panorama Delas, que é um programa que vai pelo YouTube, ao vivo, toda quarta-feira, só de mulheres tricolores. E a gente fala, né, a possível escalação, como que vai ser o próximo jogo, como foi o último jogo. Imagina a gente só falar bem do Fluminense. Né? Que tipo de jornalismo é esse? Não, jornalismo que não. O jogador espera. Torcedora. A Paulinha Flu-Flu é torcedora. Eu sou torcedora, mas você imagina... Esse jogador fez com uma jornalista que não falou bem, né? Olha, faz 2 anos e 3 meses que eu tô xingando o Santos, eu sou santista, 2 anos e 3 meses e não me canso. É tão forte, é tão presente. Eu torço pelo Santos também, cara. Mas tá difícil, né? Tá duro. Bom, e a outra jornalista foi a Aline Gomes da Cazé TV. Ela foi empurrada por um torcedor ao vivo após o jogo do Santos na Vila Belmiro. Já que eu falei do Peixe Glorioso, a moça da Cazé TV foi empurrada. Isso eu não tô lembrando. Mas, gente, quer dizer, é natural. Eu chego a achar Herodes natural. Você já ouviu falar disso, né? Quer dizer... Poxa, violentar... É tão surreal, né? Eu tô achando que essas coisas viraram naturais. Sim, e eu escutei há pouco tempo um jornal, eu não vou lembrar o nome, eu vi na televisão, um jornalista, não sei se era da Record, que falou assim, é porque agora a gente acha que aumentou a questão contra as mulheres, mas é porque a gente tá vendo passar muito na TV, nas redes, porque agora tem câmera. Não, agora a gente tem um aliado que não evita, que não impede, mas que ajuda a divulgar e quem sabe mudar aí, né, leis e tudo mais, né? Mas isso sempre ocorreu, só que a mulher nunca foi ouvida, a mulher nunca tinha provas, né, digamos assim. Então era a fala do homem, que sempre teve uma autoridade maior, né, patriarcado, e contra a mulher. E agora que a gente está tendo essa visibilidade mostrando o que sua mãe, sua irmã, sua filha, neta sofre. Quando o homem se colocar nesse lugar de ter mulheres em sua família, eu acho que vai pensar melhor na hora de agir, né? Eu ontem vi uma cena que é onde eu quero dizer para você, além da naturalidade, que não é possível, né? Além da naturalidade, a impunidade. Ontem eu vi uma cena na televisão, uma mulher que passou por uma catraca, eu não me lembro se foi no metrô, num estádio, eu não me lembro onde foi. Ela passou e um cara passou a mão no traseiro dela. Passou, deu uma passadinha. E logo 2 passos, ele olhou pra cima e viu que tinha uma câmera. Ele deu um tchauzinho pra câmera e deu um sorriso. Meu Deus do céu. Então essa câmera aí que você tá falando, esses aparecimentos, essa informação, essa transparência que você tá falando, se não houver algum tipo de pegada firme no negócio, não vai acontecer nada. Não, se não tiver punição, porque lei a gente já está tendo. Há 10 anos a gente já tem várias leis que não tinha antigamente. O problema é a punição, é o fazer valer. A mulher vai na delegacia e denuncia o marido por agressão 10 vezes e aí é morta. Por que não fizeram algo, né, de concreto para a proteção dessa mulher? Você comentou isso daí, eu vi hoje de um senhor num condomínio, uma loja de conveniência, uma menina de 14 anos foi comprar alguma coisa e o senhor querendo esfregar nela atrás, ela ia para um lado, ele ia para lá, e para lá e para a menina falou com a família, né, e pegaram as câmeras e tá circulando aí na internet. É em tudo quanto é lugar onde a gente anda. Isso não é de agora, né? Mas eu também tenho visto que tem piorado. Eu não sei o que aconteceu aí, que esses homens no Brasil... Isso porque os governos colocaram a DDM, né? A Delegacia de Defesa da Mulher. Quer dizer, então, existem iniciativas para se coibir isso, para se punir isso, para se prevenir isso, mas, pelo jeito, não está adiantando nada. E a gente está conversando e eu esqueci de comentar uma coisa que aconteceu lá para os meus 20 e poucos anos, que eu moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio. Eu fui à praia numa tarde com uma amiga
E eu indo pegar meu carro lá com 19, 20 anos, passou uma polícia na Blazer e me cantou. Aí eu fiz gesto obsceno. A gente na juventude não pensa, né? Não. Hoje em dia, nem se eles me cantassem, eu ia fazer uma coisa dessa. E aí ele parou o carro, veio pra cima de mim. O que você fez? Aí eu fiz de novo. Aí eu falei, ué, vocês estão aqui de palhaçada, eu tô indo pro meu carro. E aí eles me levaram pra delegacia, ameaçaram no carro, chegaram lá na delegacia, inventaram que eu xinguei eles, inventou uma história louca. Aí eu lembrei que eu tinha um tio de uma amiga que era delegado de mulher, né, da delegacia de mulher. Ele ligou pro escrivão, me liberou e falou que os caras não eram nem dessa cidade. Aí me liberaram. Depois ficaram uns 6 meses ameaçando, ligando para casa dos meus pais. Você acredita? Agora, uma coisa muito comum é o ônibus, é o metrô. É aquele negócio o carro do metrô ou o próprio ônibus lotado e o cara em pé ou sentado, encoxando, passando a mão, ou o cara que está sentado na mulher do lado, passando a mão na mulher. Isso é uma coisa muito comum que parece que nem aparece mais por ter se tornado tão comum. Edmo, isso eu escuto assim de amigas o tempo inteiro. Porque um homem tentou isso, aquilo, o homem no ônibus fez isso, e no metrô. Aqui na minha cidade, em Niterói, não tem metrô, apesar de eu estar muito no Rio, né? A trabalho, viajo muito também para São Paulo, mas assim, eu pego pouco metrô, eu pego mais ônibus. E eu escuto muito, é impressionante como tem assédio, importunação sexual e gracinhas, né? Eu tava escutando, esses dias eu soube, a minha mãe me contou, vendo essas coisas que estão rolando, tudo. Eu com 6 anos, minha mãe falou que tava num ônibus, na parte de trás, criança adora ficar lá atrás, né? Uhum. E disse que em um momento um senhor passou a mão embaixo do short dela. Isso eu escuto assim... de todo mundo, todas as minhas amigas, alguém teve um episódio de assédio. É uma coisa assim impressionante e triste, uma realidade triste. Bom, nós chegamos ao final desse Bastidor CBN, deste sábado, com a Paula Tebet, jornalista, palestrante, criadora de conteúdo e consultora, no mês da mulher, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E a vontade de falar dessas mulheres, a Paulinha Flu-Flu, torcedora do Fluminense, roxa, não pode ser roxa, que roxa é meio Flamengo, mas... Verde, laranja, branco, né, do Fluminense, e que frequenta estádios, mas que também ficou atenta ao que aconteceu no jogo Bragantino e São Paulo, com a ofensa com a árbitra daquele jogo. E, Paula, só tenho a te agradecer, muito obrigado pelas suas observações e pela sua opinião. Eu que te agradeço, Edmo, pelo carinho e espaço por uma pauta tão importante. Grande abraço. Pessoal, sábado que vem, 11 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Bastidor CBN, sempre com um tema importante, um tema interessante e pessoas relevantes para debater o que a gente for conversar. Até lá e bom fim de semana a todos.